Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. Sem objeção. De acordo, presidente. Ata De acordo. aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, todos os votos foram lançados, os integrantes dos diversos colegiados já se manifestaram e nós traremos para a sessão apenas os processos em que há pedido de destaque, de preferência, de sustentação oral. E os demais, nós, ao término da sessão, iremos ratificar os julgamentos feitos antecipadamente. E o resultado será divulgado após a sessão. Vamos começar com os processos do SAG. Eu chamo o item 7. É a apelação civil 008-8316, dígito 37.2006, em que são apelante e apelado o INSS e Thelma Maria Soares da Penha, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Armando Barroso de Farias está presente? Doutor Armando Barroso de Farias. Bom, o advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do INSS conhecido e desprovido. Eu chamo o item 15. O agravo de instrumento 0629312, dígito 90.2024, que é agravante Giovanni Guedes Silvestre, agravado Câmara Municipal de Araripe, da relatoria da doutora Elizabeth, doutor Francisquione Pereira, já vi que está aí vestindo a toga, a beca. Doutor Ione, o voto da relatora que já prevaleceu foi pelo provimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Muito obrigado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 21. Apelação civil 031-8946, dígito 05.2000, em que é apelante Igreja Universal do Reino de Deus, apelado Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth. A doutora Tícia Karen dos Santos Cândido está presente? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora teve acesso ao relatório, não é? Então a senhora tem 15 minutos. Acho que deu certo agora. Obrigada. Boa tarde a Boa todos, tarde. ilustríssimos desembargadores que aqui presentes estão. Eu estou um pouco nervosa, Tranquila. tentarei ser um pouco breve em minhas palavras. Trata-se de uma ação de desapropriação movida pelo Estado do Ceará, referente ao imóvel em que atualmente está situado o Hospital César Causa, ali na Tristão Gonçalves, que é a saída também pela Imperador. E aí, esse processo foi distribuído, iniciada a ação em 96. Atualmente, desculpe, excelências, tentarei resumir de uma outra forma, tentando, hipoteticamente, um caso para ver se façam me entender, para vossas excelências. Imaginem que alguém se entra com ação judicial demonstrando, reconhecendo como débito o valor devido, um exemplo de R$70 mil, e, posterior a isso, há uma perícia judicial, verifica-se que o valor devido seria R$100 mil, determinando que houvesse o pagamento dessa diferença, ou seja, o valor que foi depositado judicialmente de 70, a diferença entre o valor de R$100 mil, ou seja, R$30 mil de diferença para ser depositado, complementando assim o valor que seria devido a título valor devido pela dívida. O que acontece? Após ter feito esse depósito judicial, é como se o devedor ele dissesse, transcorreu todo o curso da ação, houve o trânsito em julgado da decisão, e ele diz, bem, depositei lá atrás o valor de R$70 mil. Só que esse valor eu posso corrigir. Corrigindo esse valor que já foi feito o depósito prévio do judicial de R$70 mil,
vamos supor que equivale a 80 mil. O valor equivale, na verdade, a 80 mil, já foi depositado, então, 80 mil, porque aquele valor já foi depositado e é a correção monetária. Hoje, aquele valor perfaz 80 mil. Então, na verdade, a diferença que eu deveria pagar não seria mais os 30 mil, e só os 20 mil reais. Pois bem, foi basicamente isso que o Estado do Ceará ele fez. Houve o depósito judicial inicial na ação de desapropriação. As folhas 233 foi feito esse depósito que consta um montante de 341 mil reais. Acontece que foi feita a perícia judicial, as folhas 382 a 388 consta que a perícia entendeu que o imóvel não valeria 341 mil, mas sim o valor de 431. Em sentença, as folhas 537/540 consta no dispositivo a determinação para que o Estado do Ceará proceda com o pagamento da diferença, qual seja R$ 90.090 à Igreja Universal, pelo imóvel que foi desapropriado. Quando, no transcorrer da ação, a Igreja Universal inicia solicitando, requerendo cumprimento de sentença, apresentando os cálculos. Vem o Estado do Ceará, faz a impugnação daquele valor. E no cálculo do Estado do Ceará, na impugnação, que consta as folhas 667 e 669, eles fazem essa correção com relação ao valor que eles teriam depositado em juízo, faz a correção desse valor que eles depositaram em juízo lá atrás, e eu friso que o depósito foi feito em 96. E aí eles dizem, o valor que foi feito o depósito de 341 mil reais deve ser corrigido. Essa correção faz com que o Estado do Ceará eles digam o seguinte, na verdade, eu não devo mais 90 mil reais, porque quando eu depositei judicialmente aquele montante, aquele valor ele deve corrigir de modo que a minha dívida hoje é só de 34 mil reais. Estou arredondando. Então, o valor que o Estado do Ceará, o que eles, na verdade, está querendo, pretendendo, é a modificação de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, na verdade, o que o Estado propõe é a mudança, é a afronta à coisa julgada. O dispositivo da sentença, como eu bem salientei, as folhas 537/540, ela é expressa dizendo que o Estado tem que pagar o montante de 90 mil. Então, sobre esse valor de 90 mil reais, é que deve ser feita a atualização, a correção, a aplicação de índices e assim por diante. Mas não, o Estado, ele modificou aquilo que já havia sido julgado, entendendo que a correção deveria ser com base no valor de 34 mil reais. E isso, como eu já reportei, está lá nos cálculos que foi apresentado por ele. As folhas 667. Se Vossas Excelências observarem, o valor, ele coloca o valor, ele congela o valor, que foi o valor da perícia judicial, equivalente a R$ 431.090,42. O valor que ele depositou judicialmente, 341, ele corrige esse valor para R$ 397.049,63 e faz a diferença, modificando o valor que já havia sido fixo de 90 mil, que, segundo o Estado, continuaria apenas, seria objeto de execução apenas o valor de R$ 34.040. E com base nesse valor é que ele vai e faz todos os cálculos apresentados. Então, a Igreja Universal entende, sim, que o valor, o cálculo, os parâmetros utilizados pelo Estado do Ceará, eles não estão corretos, ele fere a coisa julgada, tá? Ele não observa, inclusive, o tema 800 e... O tema 8... Só um instante. O tema que já foi delineado pelo próprio STF com relação à correção do
a correção monetária, os juros moratórios, juros compensatórios, que é o tema 810. Entendemos também que a questão, nos cálculos dele apenas foi considerado os juros compensatórios nessa ação de desapropriação, tanto que os cálculos estão elaborados até 2017, quando houve o trânsito em julgado, sendo que não foram aplicados juros moratórios, inclusive no que tange a questão dos honorários, porque a própria súmula 131 do STJ trata justamente que o cálculo da verba de honorários, ela incide tanto para os juros moratórios como para os juros compensatórios. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é a incorreção daqueles cálculos que já foram homologados, e justamente por isso que nós estamos interpondo essa apelação, pedindo essa revisão e verificado novamente os parâmetros, certo? Para afastar, para modificar, para não acolher esses cálculos que foram apresentados pelo Estado do Ceará. É isso, Excelência, brevemente. Ok, Obrigada. doutora Tícia. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou ler aqui a proposta de ementa. Saúdo aí a nobre advogada que falou em prol do seu recurso. É uma apelação cível, o recurso que a gente analisa no momento. Em cumprimento de sentença que não houve a extinção do feito pelo magistrado de primeiro grau. É uma decisão interlocutória e desafiadora de agravo de instrumento, considerado um erro grosseiro e inadmissibilidade do recurso. Pelo STJ, já foi considerado que não há a fungibilidade deste tipo de erro. E é assim que eu voto. Ok, eu acompanho a relatora com o voto do desembargador Luciano. Apoio a relatora. O programa do Estado, recurso não conhecido. Vamos aos processos do PJE. Eu chamo item 8, apelação civil 013-0265, dígito 84.2019, em que apelante OK Empreendimentos, Construções e Serviços Limitada, apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor João Vitor Miranda Gomes Jales está presente? Sim, Excelência. Doutor João Vitor, o senhor teve acesso ao relatório, não é isso? Sim, Excelência. Então, o senhor tem 15 minutos. Obrigado. É PJE. É o 8. Boa tarde, Excelências. Gostaria de cumprimentar todos os desembargadores aqui presentes que compõem essa terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Excelências, eu prometo não me alongar tanto. O tema não é novidade nesta corte, né, mas nessa Câmara de Direito Público, tá certo? Se trata na origem de mandado de segurança que foi impetrado para afastar 3 das ações exigidas pelo Estado do Ceará, quais sejam a inclusão da atitude na base de cálculo de ICMS, em segundo lugar, a incidência da alíquota de ICMS em patamar superior àquela aplicável às operações em geral, em violação à essencialidade do ICMS, e em terceiro, a incidência dos 2 pontos percentuais de FECOP sobre energia elétrica, tá certo? Em sede de sentença, o judicante singular, em que pese a multiplicidade de pedidos aqui exposta, ele compreendeu por resumir o provimento jurisdicional a aplicação do tema número 986 do STJ, desconsiderando por completo os pedidos referentes à essencialidade da energia elétrica. Em face dessa sentença dessa omissão, foram opostos embargos de declaração, por meio dos quais se buscou o pronunciamento do magistrado sobre o tema número 745 do STF, bem como sobre a questão referente ao afastamento do adicional de FECOP. A omissão, o magistrado, em que pese a oposição do desembargo de declaração, compreendeu que a hora apelante estaria tentando rediscutir o mérito, motivo pelo qual se interpôs o presente recurso de apelação. Pois bem, Excelências, adentrando mais ao mérito da demanda, é sabido que a limitação da
alíquota de ICMS em decorrência da essencialidade dos produtos e serviços, foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema número 745, na qual se fixou a tese de que, adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao imposto sobre circulação e mercado de serviços discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e dos serviços. Naquela ocasião, a Suprema Corte também determinou que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade seriam postergados para o ano de 2024, ressalvadas as ações propostas até o julgamento de mérito daquele paradigma, que ocorreu em 5 de fevereiro de 2021. Excelências, verifica-se de forma patente que a presente demanda, que foi ajuizada em 7 de maio de 2019, logo em momento anterior ao julgamento de mérito daquele paradigma do tema 745 do STF, está albergada pela modulação de efeitos determinada pelo Supremo, de modo que a ela se deve aplicar imediatamente os efeitos daquela decisão, qual seja a limitação da alíquota de ICMS ao patamar aplicável àquelas operações em geral. Em decorrência do reconhecimento da essencialidade da energia elétrica e também da aplicação imediata dos efeitos do tema 745, faz-se necessário também o afastamento do adicional de FECOP, tendo em vista que o próprio artigo 82, parágrafo 1º do ADCT, fala que esse adicional ele só pode incidir sobre bens e serviços considerados supérfluos, o que, por certo, não alberga a energia elétrica, cuja essencialidade foi reconhecida tanto pelo tema número 745, como pela Lei Complementar número 194 de 2022. Esse tema não é novidade nessa corte, nem nessa Câmara de Direito Público. Eu mesmo sustentei aqui no começo do ano sobre a mesma temática, motivo pelo qual se requer, excelências, o reconhecimento da aplicação imediata dos efeitos do tema número 745, à presente ação, e em decorrência do deferimento desse pleito, que seja reconhecido o direito à compensação administrativa dos 5 anos que antecedem a propositura da ação. Valores estes configurados, né, tanto no excedente de ICMS recolhido ao Estado do Ceará em decorrência da majoração ilegal da alíquota de ICMS, bem como referente ao adicional de FECOP indevidamente recolhido. Sem mais ponderações, excelências. Obrigado, doutor João Vitor. Desembargadora Livramento. A senhora tem a palavra. Sim. Ok. Perfeito, excelência. Ok. Como vota a desembargadora Joriza? Com a relatora, presidente. Doutora Elizabeth? Com a relatora, presidente. Recurso conhecido e parcialmente provido. Muito obrigado, excelências. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Fechamos o item 16, da apelação civil 300.0173, dígito 36.2023, em que apelante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel, apelado município de Cascavel, da relatoria da desembargadora Livramento, doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz. Está aí o doutor Munhoz? Sim, excelente. Doutor Arthur, né? Excelência. Munhoz fica muito sério, né? Obrigado. Com alguém tão jovem. Obrigado. O senhor vai dispensar certamente a leitura do relatório, o senhor tem 15 minutos. Desembargador Austin Luiz, desembargador Francisco Luciano, também sou Francisco Arthur, desembargadora Maria do Livramento, desembargadora Joriza, doutora juíza Elizabeth, demais presentes. Eu venho hoje trazer outra tese bem interessante na luta da advocacia. É uma tese bem nova e achei por bem vir sustentar perante Vossa Excelência, Augusta Câmara. Trata-se de um mandato de segurança em que o Sindicato dos Servidores Públicos de Cascavel, após diversas tentativas, diversos requerimentos junto ao município, sem nunca conseguir nem resposta e nem mesa de negociação para externar o pleito da categoria, buscou o judiciário para ter direito ao mínimo diante de uma república, de uma sociedade democrática e
diante de um órgão público, que é ser ouvido. O que nós iremos trazer a Vossas Excelências aqui é qual democracia que queremos implantar no Brasil. Qual direito administrativo nós concebemos hoje no Brasil? Porque nós entendemos que a questão de um prefeito eleito e um sindicato, e aí eu gostaria de deixar bem claro isto, sindicato não uma pessoa jurídica qualquer, uma entidade nomeada pela Constituição Federal como representante legítima da categoria. Então, nós defendemos, nesse sentido, a necessidade e obrigatoriedade do gestor de sentar com a categoria. Eu tive um cuidado nesse processo, desembargador do Livramento, de deixar bem claro, desembargador Joriza, ninguém está querendo aqui que o prefeito conceda o que nós estamos pedindo. Isso nunca foi pedido Ninguém está querendo aqui entrar no mérito da questão de decidir do gestor. Ele tem a última palavra. Né? O que nós entendemos é que numa sociedade como a nossa, em que enxergamos diariamente o judiciário falar em multiportas, em resolução de conflitos consensuais, em diálogos, em evitar essa litigiosidade, nós temos uma postura do executivo e, infelizmente, aqui, com todo respeito, chancelada por uma sentença, de que o prefeito não é obrigado a sentar e nem marcar reunião. Nós também deixamos bem claro, doutora Elizabeth, que não queremos também a presença do prefeito, pessoa física. Mas nós precisamos sentar. Por quê? Porque a própria Constituição Federal diz que todos os direitos e deveres do servidor público da Washington passa pela iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. O judiciário julga por demais aqui essas questões. Não pode haver direitos sem partir de lei com iniciativa privativa do Executivo. Então, é isso que nós estamos tentando trazer. Eu vou pedir licença a Vossas Excelências, embora seja algo tão evidente, desembargador Joriza, mas vou precisar ler. O preâmbulo da Constituição Federal, ele diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiros, unidos em assembleia, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, e vou finalizar com a solução pacífica das controvérsias. Quem diz isso não sou eu, é o preâmbulo da Constituição Federal. E tem um artigo que eu trouxe também, que poucas pessoas falam, desembargador do Livramento, é o artigo 10 da Constituição Federal. Artigo 10, vou ler e pedir, venha a Vossas Excelências. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação. Então, assim, eu não vou falar aqui do agir administrativo, da procedimentalização, da constitucionalização do direito administrativo que nós levamos na apelação, mas o que eu gostaria de trazer era esses temas. Tem mais um também que nós trouxemos no recurso. O STF, no tema 541 de repercussão geral, desembargador Joriza, ele disse que é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas de carreiras. Tudo bem, lá é segurança pública. Mas é um tema de repercussão geral da matéria. É uma sinalização da Suprema Corte da necessidade de sentarmos, que é o mínimo no Estado democrático, para não falar da educação. Mínimo de educação, de civilidade, não é? Então, trouxemos também esse tema de repercussão e a Convenção 151 internacional da OIT também, que traz que o Brasil ratificou. Né? Tem essa questão. Então, são esses pontos que eu trago a Vossas Excelências antes de finalizar, porque hoje eu venho aqui como estudante de Direito, sustentado por Paulo Bonavides, por Habermas, por Rawls, né, Odete Medawar, Celso Antônio Bandeira de Mello, Juarez Freitas, Humberto Alto, todos que a gente estuda diariamente, desde a faculdade, e que nos ensina essa necessidade dessa procedimentalização, da dignidade da pessoa humana, de termos esse agir administrativo ouvindo as partes. Né? E por que eu falo isso, Excelências? Porque a sentença, desembargador Washington, ela chancelou
o direito administrativo do prefeito. E o que nós estamos lutando aqui é para fazer valer o direito administrativo da Constituição Federal. O cineasta, eu trouxe semana passada aqui, desembargador Joriza, um poema, o cineasta Antônio Coutinho falou uma coisa, desembargador Osta: ser ouvido é uma das necessidades mais importantes do ser humano. Ser ouvido é ser legitimado. Então, com essas palavras que peço essa reflexão dos eminentes desembargadores da Terceira Câmara de Direito Público, essa reflexão nessa questão, com base nesses temas, para podermos bem dizer o direito. E só um parênteses, era para terminar, mas eu tenho que falar. A sentença, com todo respeito, ela, pedindo todas as vênias, só na questão jurídica, nada pessoal, ela traz uma inconsistência processual. Porque o doutor juiz, ele traz a questão em si, ele reconhece que não há a mesma negociação, que não há resposta, ele diz que é uma questão discricionária do gestor, então ele apreciou a questão, mas ele finaliza dizendo que não há direito líquido e certo a ser julgado. Ele entra no mérito, na fundamentação, mas no dispositivo dele, ele nega conhecimento. Ele conheceu do mérito no fundamento, mas no dispositivo ele não conheceu. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, clamar enquanto advogado, que não desidratemos o Instituto do Mandado de Segurança, que muito mais do que um direito constitucional, é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental. E falo aqui porque, como repito, a própria sentença entra no mérito da questão, a autoridade impetrada responde dizendo que não vai responder e não vai sentar, porque ela senta quando ela quiser, com quem ela quiser, mas no final ele não julga o mérito do mandato. Então, são essas as questões. Eu agradeço por demais, Vossa Excelência, desembargador Maria do Livramento, o gabinete me recebeu, prontamente colocou o processo a julgamento para os pares, desembargadora Joriza, desembargadora Elizabeth, e fica à disposição para qualquer questão de ordem. Obrigado, doutor Arthur. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Eu adianto aqui aos eminentes pares que eu julguei desprovido. Eu mantenho a sentença. Eu vou ler aqui a proposta de emenda. Só adiantando que o pedido do mandado de segurança era para que o prefeito agende uma reunião com o sindicato. Não é isso? Isso. Porque não ficou bem claro aí na sustentação, mas o pedido é esse, que o prefeito responda os ofícios do sindicato, marcando uma reunião para receber o sindicato e tratar dos direitos lá dos servidores. A ementa diz: direito constitucional, mandado de segurança, apelação, pretensão de insurgência em ato discricionário, impossibilidade, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. O caso em exame é o seguinte: recurso de apelação interposto pelo impetrante em face da sentença que denegou a segurança requerida em mandamos. Questão em discussão. Cinge-se a controvérsia em verificar se o impetrante possui direito líquido e certo a agendamento de reuniões, inclusive através de inserções de mesa de negociação no calendário municipal, com a autoridade impetrada, chefe do Executivo Municipal. Razões de decidir. Conquanto o sindicato impetrante se insurja em relação à negativa de agendamento de reuniões por parte do prefeito de Cascavel, Ceará, é inegável que o pleito se insere na esfera de competência discricionária da autoridade impetrada, a qual pode fazê-lo segundo critérios de conveniência e oportunidade na gestão de sua agenda política.
o estabelecimento de negociação com os servidores acerca de questões que lhes são afetas é ato político do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário se inserir em tal esfera discricionária. Dispositivo e tese, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Obrigado, desembargadora Livramento. Como vota a desembargadora Joriza? Peço vista, excelência. Vista concedida, julgamento adiado. Eu chamo o item 26, apelação civil, sequência de 3 zeros, 1952, dígito 08.2008, em que apelante Raimundo Cordeiro de Freitas e outro, e apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da minha relatoria, o doutor Antônio Braga Neto. Está presente? Doutor Braga Neto, o voto que já prevaleceu foi pelo provimento do recurso e pelo julgamento, pela improcedência da ação de improbidade. Próximo para o resultado. Recursos conhecidos e providos. Eu chamo o item 116, remessa necessária, apelação civil, 005-0449-98.2020, em que apelante município de Itarema e apelado Nordex Energy Brasil, Comércio e Indústria de Equipamentos Limitada, da relatoria da desembargadora Livramento. Ok, doutor. Sim. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Pode sim. Perfeito. Eu quero só lembrar o doutor Rodrigo que o colegiado todo conhece a matéria. Já ouvimos o senhor uma vez, já vimos os votos, já examinamos isso aí, viu? Estão todos aptos a votar. Não, eu acho que não há necessidade, não. Bom, vamos recapitular. O voto da desembargadora Livramento foi no sentido de conhecer da remessa e da apelação para dar-lhes provimento. A desembargadora Joriza pediu visto dos autos e trouxe um voto divergente, no sentido de conhecer do apelo e da remessa necessária para negar-lhes provimento, no que foi acompanhado pela desembargadora doutora Elizabeth. Não é isso? Fomos então para o quórum ampliado, agora é minha vez de votar. Eu voto acompanhando a divergência e já apresentei nos autos as razões que me levaram a decidir assim. Desembargador Luciano, como voto, Vossa Excelência? Eu voto com a divergência, senhor presidente. Então, vou proclamar o resultado. Apelo e remessa necessário deve ser de conhecer do apelo da remessa. Sim. Então, remessa e apelo conhecidos e desprovidos. É o voto. Vamos, então, para os votos vista do PJE. Senhor desembargador Joriza lavrará o acordo. Eu chamo o item 117, apelação civil 024-4280, dígito 95.2021, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Rosilane da Silva Falcão, é da minha relatoria, na sessão de julgamento do dia 4/11, proferi voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, mantendo o acordo anteriormente prolatado,
O desembargador Luciano pediu vista dos autos adiando o julgamento. Está em mesa? Processo, julgamento adiado para a próxima sessão. Processo adiado do SAGE, o item 17, que é a apelação, remessa necessária 024-3405, dígito 23.2024, da relatoria da doutora Elizabeth. O 18, que é a apelação, remessa necessária 022-3706, dígito 46.2024, da relatoria da doutora Elizabeth. E adiados do PJE, o item 77, agravo de instrumento 300-3192, dígito 08.2024, da relatoria da desembargadora Joriza. E retirados de pauta do PJE, o item 47, uma apelação civil de número 302-9271, dígito 55.2023, da relatoria da desembargadora Joriza. O 100, apelação civil 300-0068, dígito 88.2022, da relatoria do desembargador Luciano. E o 113, apelação civil 018-5940, dígito 13.2011, da minha relatoria. Bom, encerramos a pauta. Eu vou indagar agora se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano. Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento, desembargadora Joriza. Também confirmo. Doutora Também Elizabeth. confirmo, presidente. Eu também confirmo. Todos os demais processos estão julgados e os resultados serão divulgados após a sessão. Algo mais a tratar? Sim, desembargador, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Martins Popeu, mãe do reitor Randall Popeu. Tá certo. Eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento do advogado José Feliciano de Carvalho, Sim. pai do meu colega de faculdade, o José Feliciano de Carvalho Júnior. Todos de acordo? De acordo. Então, os dois votos aprovados. E, no caso do doutor José Feliciano de Carvalho, envie para o filho, tá? Da Unifor é tranquilo, para a reitoria da Unifor. É o pai a mãe do Randall. Do Randall? Ok. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.